Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rafael Carlos, eu sou professor da disciplina Sociologia e estarei com vocês nesse mês de julho no projeto Terceirão Não Tira Férias, preparando vocês para os vestibulares, Enem, o EMA, seja lá o vestibular que você se propôs a fazer, a gente vai colaborar com vocês dentro dos conteúdos da disciplina Sociologia. E para trabalhar durante esse mês, a gente escolheu o tema Trabalho, Tecnologia e Mudanças Sociais, certo? Vamos então começar nosso primeiro bloco, nossa primeira aula, falando sobre o conceito de trabalho. Afinal de contas, a gente fala muito sobre trabalho, mas será que a gente sabe o que significa realmente trabalho? A palavra trabalho, ela tem origem na língua latina, ela tem origem no latim, é uma expressão latina, portanto. Ela vem da expressão tripalium, que traduzindo do latim para o português significa três paus, que era um instrumento de tortura antigo utilizado pelos romanos, certo? Então a palavra trabalho tem na sua origem tortura. Nossa, trabalhar é uma coisa assim tão torturante, será? Bom, depende. Com o passar do tempo, a ideia sobre o trabalho vai sendo modificada. Antigamente, nas civilizações da antiguidade ocidental, da antiguidade oriental, quem trabalhava basicamente eram servos e escravos. Então o trabalho estava sempre ligado às castas ou às classes, aos estamentos mais baixos da sociedade. A partir do advento do capitalismo na Idade Moderna, a ideia de trabalho passa a se referir à dignificação do homem, que é até mesmo um valor religioso. Vocês sabem, existe aquela máxima que o trabalho dignifica o homem. Então, a partir do capitalismo, se tem um redimensionamento da ideia do trabalho, que passa então a ser algo desejável e não mais detestável, como diria o Garfield, que odeia segunda-feira. Certo? Segunda-feira sempre ali é o primeiro dia de trabalho da semana, né? Então o pessoal tem uma certa birra com a segunda-feira, mas muitas vezes o problema não é a segunda-feira, é a sua própria vida. O trabalho constitui, portanto, uma relação social de produção. Trabalha-se em prol de produzir alguma coisa. Existe, portanto, uma finalidade. Existe um objetivo naquilo que chamamos de trabalho. As sociedades, em diferentes momentos, dependendo da forma como elas se articulam, elas geram modos de produção distintos. Toda vez que a gente fala sobre modos de produção, nós nos referimos a três características elementares, três características básicas, que é exatamente, primeiro, um tipo predominante de propriedade, que pode ser a propriedade privada, a propriedade pública ou a propriedade comum, coletiva. Falamos também sobre um tipo específico de relação de produção ou trabalho, que pode ser o trabalho livre, o trabalho escravo, servil ou assalariado, que é uma característica do sistema capitalista. A questão do trabalho assalariado, nós sabemos disso. E também uma forma de apropriação daquilo que é produzido, que pode ser através de impostos, de tributos, tarifas, taxas e outras maneiras, dependendo do modo de produção. Isso a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho, prometo para vocês. Mas voltando ao conceito, o trabalho está relacionado, portanto, com a satisfação de determinadas necessidades. Quando vivemos em coletividade, nós, ao mesmo tempo que nos agrupamos, temos necessidades em comum. Por exemplo, alimentação. Todos nós precisamos nos alimentar. Para produzir alimentação, existe a agricultura. A agricultura, consideramos, a base da existência das primeiras sociedades humanas, que está ali datada entre o final do período paleolítico e o início do período neolítico, ainda no que os historiadores chamam de pré-história humana. É exatamente nessa transição do paleolítico ao neolítico que tem o advento da agricultura. Ou seja, os homens começam a dominar as técnicas de produção agrícola e assim produzem aquilo que é fundamental, aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, que é o quê? Comida, alimento. Por isso consideramos que a primeira grande revolução da história humana foi a Revolução Agrícola. Foi a Revolução Verde, que aconteceu exatamente no início do período neolítico. Percebemos aí que a base da formação das primeiras tribos, clãs, comunidades e futuramente sociedades humanas está relacionado a uma atividade produtiva, que é a agricultura. Perceba então a importância das relações de produção, das relações de trabalho, para que a própria sociedade seja algo viável,
seja algo possível de existir, ok? Então é exatamente para satisfazer determinadas necessidades que o trabalho existe, que a produção existe também. Como eu falei ainda há pouco, essas necessidades variam de tempos em tempos. Em cada época, em cada sociedade, essas necessidades se tornam diferentes. Vivemos hoje numa sociedade onde a tecnologia, que nos possibilita inclusive estar fazendo essa aula para vocês, é uma coisa que é fundamental, é algo que é essencial. Então nós temos aí nossos celulares, nossos computadores, a televisão, o rádio, que são adventos tecnológicos a partir do século XIX, século XX, século XXI. A tecnologia é uma coisa que é fundamental para a sobrevivência e para a existência do nosso modelo social, mas que não era, por exemplo, no feudalismo. Não era, por exemplo, na Idade Média. O homem medieval não tinha as mesmas necessidades do homem contemporâneo. Sendo assim, de época em época, de tempos em tempos, de modelos sociais em modelos sociais, essas necessidades elas se diferenciam, elas se tornam distintas. Certo é que para produzi-las, seja alimento para sobreviver, seja tecnologia para se comunicar, tudo isso é fruto do trabalho, ok? Sendo assim, percebemos que os modos de produção, como está ilustrado no slide, eles têm características específicas dentro de cada momento histórico, dentro de cada período histórico. Nós temos ali no slide 4 gravuras, que representam modos de produção diferentes. Temos aí o modo de produção primitivo, na primeira gravura abaixo, bem ao lado o modo de produção feudal. A última gravura de baixo refere-se ao modo de produção capitalista na sua fase manufatureira, e o de cima se refere ao modo de produção asiático, que foi muito comum nas sociedades do Oriente Próximo, tais como o Egito, a China e a Índia, para citar alguns exemplos, certo? Então percebemos no slide anterior que em momentos sociais distintos, temos modos de produção que também são diferentes. Por que isso acontece? Porque as necessidades de cada período são diferentes também. E a forma como se articula as relações de trabalho, as relações de produção, tornam-se distintas, portanto. Tipo predominante de propriedade, relação de trabalho e apropriação do trabalho ou da produção são as três características elementares dos modos de produção. Lembre-se que modos de produção é um assunto que frequentemente é abordado no vestibular, seja no Enem, seja nos vestibulares tradicionais, como o vestibular da UEMA, por exemplo. Então é bom a gente ficar atento a essa dica, beleza? Vamos recapitular? Tipo predominante de propriedade, relação de trabalho e formas de apropriação da produção. São as três características essenciais, elementares, de qualquer modo de produção em qualquer época histórica, ok? Vamos então ver como é que isso é cobrado no vestibular. Faremos aqui a primeira questão proposta, que é a questão de número 6 do teu material. Então pega o material que você recebeu, tá? Vamos acompanhar junto, vamos ler a questão, para poder entender como é que isso é cobrado no vestibular. Então atentos aí, vamos junto. As imagens a seguir, de Cândido Portinari e Tarsila do Amaral, apresentam dois momentos distintos do mundo do trabalho no Brasil. Prestem atenção para uma dica valiosa que eu vou dar para vocês. Toda vez que no vestibular você encontrar questões que tenham imagens, sejam fotografias ou pinturas, ou então questões que tragam letras de música ou poemas, a dica importante é: sempre vá para o comando da questão antes de analisar o que está proposto, antes de analisar as imagens. Por que eu estou dizendo isso? Porque poesia, música, fotografia e arte em geral, elas podem nos dar diversos significados. Elas podem nos fazer chegar em diversos sentidos daquilo que a gente observa. Então, por isso que entender o comando da questão é fundamental para que você busque na referência artística, musical, poesia ou artes plásticas, aquilo que você precisa encontrar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pular para o próximo slide para ver a pergunta e depois eu vou voltar para esse. Fechado? Vamos lá então. A pergunta, o comando da questão é o seguinte:
a mão de obra retratada na sequência das imagens apresentadas é referente ao quê? Então, parou. Primeiro eu identifiquei o comando da questão. Comando da questão é aquilo que realmente está sendo perguntado. O que está sendo perguntado? Qual é a mão de obra retratada na sequência apresentada? Basicamente está te perguntando qual é o tipo de relação de trabalho ou produção que nós podemos perceber nas duas imagens do slide anterior. Vamos voltar nele? Está aí. A imagem do Cândido Portinari, né, do quadro chamado Café, que é de 1935, e do quadro Operários, da Tarsila do Amaral, que também é dos anos 30, de 1933. Nesses dois quadros, nós temos a representação de duas mãos de obras diferentes, de duas relações de trabalho que são distintas. O quadro do Portinari retrata o momento anterior da história do Brasil, que é o momento ali do ciclo do café, onde no início desse ciclo ainda se utilizava um tipo específico de mão de obra, que é a mão de obra escrava, representada ali pelos negros carregando as sacas de café, ok? No outro quadro, você tem ao fundo chaminés, que retratam já o processo de industrialização do Brasil, que tem início nas primeiras décadas do século XX. E ali, uma massa de cabeças representando os trabalhadores, que são de origens e etnias diferentes também, e gêneros diferentes e idades diferentes. Então retrata que, apesar de todas as diferenças que existem entre as pessoas, elas estão unidas dentro de uma mesma categoria. Elas são o quê? Como é que é o nome do quadro? Operários. Independente de qualquer distinção que existe entre as pessoas ou entre as cabeças que estão representadas, elas estão dentro de uma mesma classe social. Elas fazem parte do operariado brasileiro do início do século XX. Fábrica, relação de trabalho assalariada. O operário da fábrica trabalha em troca de um salário, diferente de um escravo, por exemplo, representado na primeira imagem. Então nós temos aí dois tipos de relação de trabalho diferentes que versam sobre momentos diferentes da história econômica do Brasil. O primeiro, sobre o ciclo do café, o segundo, sobre o processo de industrialização do país. Visto isso, analisado as imagens, vamos para a pergunta. E a pergunta, como lemos ainda há pouco, é a seguinte: a mão de obra retratada, atenção, na sequência apresentada, é referente a. Na sequência é uma parte importante da pergunta, porque ele quer que tu coloque ali o que é, primeiro, do quadro do Portinari, do café, e depois do quadro da Tarsila do Amaral, Operários. Por isso que tem na sequência, então não vai vacilar, beleza? Letra A diz o seguinte: mão de obra servil e mão de obra escrava. Bom, as duas estão erradas, porque no primeiro quadro, nós temos a mão de obra escrava e no segundo a mão de obra das fábricas, que é a mão de obra assalariada. Então já não pode ser a letra A, descarta a letra A. Letra B de bola diz o seguinte: mão de obra escrava, beleza, ok, e mão de obra assalariada, fechou. Mão de obra escrava no quadro do Portinari, mão de obra assalariada no quadro da Tarsila. Por enquanto, a letra B me parece que será a vencedora, mas ainda tem 3 outras opções a serem analisadas. Vamos analisá-las. Letra C, mão de obra livre, já está errado, né? A gente sabe que a primeira é escrava, então descarta também a letra C. Letra D, mão de obra assalariada, opa, a assalariada é da segunda imagem, é do segundo quadro, da Tarsila do Amaral. Então já não pode ser a letra D, descarta também a letra D. E por último, a letra E fala mão de obra terceirizada, que já é um fenômeno do capitalismo mais recente, e mão de obra escrava, que não faz referência ao quadro da Tarsila, mas sim ao quadro do Cândido Portinari. Então ficamos com a letra B. Letra B de bola. Mão de obra escrava e mão de obra assalariada é o que responde corretamente a nossa questão número 6. Beleza? Então lá na questão 6 do seu material, você vai lá e marca a letra B de bola.
Fechado? Temos mais uma também sobre esse assunto, e é a questão número 10, a última questão do material de sociologia. A questão 10 traz uma referência de uma letra de música da Legião Urbana, né, que é a música Fábrica. É uma das músicas do CD 2, lançado lá nos anos 80, em 1986. Ainda há pouco nós vimos um quadro da Tarsila do Amaral retratando os operários brasileiros no início do processo industrial, e agora nós temos uma letra de música chamada Fábrica, que vai retratar também um pouco dessa relação de trabalho no ambiente industrial, beleza? No caso, na fábrica. A fábrica é o local de produção da atividade industrial, e quem trabalha na fábrica é o operário, é o proletariado do sistema fabril. A letra da música diz o seguinte: nosso dia vai chegar, teremos nossa vez. Não é pedir demais, quero justiça. Quero trabalhar em paz, não é muito o que lhe peço. Eu quero trabalho honesto em vez de escravidão. Deve haver algum lugar onde o mais forte não consegue escravizar quem não tem chance. De onde vem a indiferença, temperada a ferro e fogo? Quem guarda os portões da fábrica? O céu já foi azul, mas agora é cinza. Então faz uma alusão à poluição que vem das chaminés, não é isso? O que era verde aqui já não existe mais. Referência ao desmatamento também. Quem me dera acreditar que não acontece nada de tanto brincar com fogo, que venha o fogo então. Esse ar pesado, poluído, deixou minha vista cansada. Nada demais. Ou seja, as coisas se banalizaram. Beleza? A poluição, o desmatamento, tudo em nome de um processo ali de desenvolvimento econômico baseado na indústria, que também trouxe consequências extremamente negativas do ponto de vista econômico, socioambiental e daí por diante. Beleza? Então é isso que a letra da música Fábrica da banda Legião Urbana está demonstrando para nós. Lembra da dica que eu dei para vocês? Toda vez que tiver letra de música, poesia, pintura ou fotografia, atentem sempre ao comando da questão, para você retirar daquela referência aquilo que a questão realmente te pede. E a questão nos pede o seguinte: sobre as relações do mundo do trabalho, a letra da canção Fábrica, da banda Legião Urbana, aponta o quê? Vamos lá então? Vamos ver se entendemos a questão? O comando da questão, o tema da questão é sobre mundo do trabalho. São as relações do mundo do trabalho, as relações de trabalho, as relações de produção do ambiente fabril, do ambiente industrial, do capitalismo industrial. É sobre isso que a pergunta está versando. É esse o comando da questão. É sempre bom, antes de fazer qualquer questão, você entender o que ela está te perguntando, para que você diminua o risco de errar lá nas opções. A letra A diz o seguinte: a letra A está dizendo que a música Fábrica, que a gente acabou de recitar os versos dela, no trecho Quero trabalhar em paz, chama atenção para o cansaço do trabalhador. Pessoal, o cansaço do trabalhador, ele até faz algum sentido na letra, mas só que é uma coisa secundária, não é o tema principal da música, certo? Então tomem cuidado com esse tipo de opção que a gente chama de opção distratora, porque ela está ali para distrair tua atenção do que é o principal. Letra B, a canção infere sobre o desejo de férias. Não é bem isso também, né? Tipo, tudo bem, todo mundo quer ter férias, mas o terceirão não tira férias, nem os professores. A canção trata apenas do período histórico da criação das fábricas. Não está falando sobre a criação das fábricas. Está falando sobre o trabalho nas fábricas. Né? Não é sobre o surgimento, mas é sobre as relações de trabalho que acontecem lá. Letra D. A música expressa a complexidade das relações de trabalho no modo de produção capitalista. Então chegamos numa opção que é mais abrangente. Provavelmente essa será a nossa opção correta. Está versando ali sobre as relações de trabalho, sobretudo no capitalismo industrial. E para fechar, na letra E,
A canção enfatiza o trabalho escravo. Opa, parou. Trabalho escravo tem uma parte que ele fala. Quero trabalhar em paz, não sei o quê, quero justiça em vez de escravidão. Mas não quer dizer que o trabalho é escravo, entendeu? É só uma citação que está ali na música para retratar o trabalho cansativo. É basicamente uma metáfora, mas ele não está se referindo ao trabalho escravo de forma literal, ok? Então a letra E a gente descarta, ficamos com a letra D e assim encerramos o nosso primeiro bloco, nossa primeira aula. A gente se vê daqui a pouquinho. Tchau, tchau.